Louvado seja o Senhor por você estar conosco em mais uma quarta-feira, onde nós estudamos as histórias do grande mestre. E como o Osíris falou alguns minutos atrás, nós estamos na quarta-feira estudando esse livro aqui. E quem está conosco aqui já recebeu, né? Quem não recebeu, levanta a mão que a gente entrega, né, professor? Mas todos nós temos esse livro e a gente vai levá-lo. Isso aqui é um presente para vocês. Tá? Alguém aqui está sem? Não recebeu? Lá em cima tem uma galera. E aqui o professor Gabriel vai entregar agora, professor, né? Fica com a mão levantada só para o professor Gabriel identificar a gente aqui na nave da igreja. Tá bom? E é um presente nosso aqui da família do Jardim América para você. Mas assim, um presente para você, aqui na esquerda, professor, um presente para você levar e ler em casa. Nós já estamos na segunda quarta-feira de estudos e hoje nós estamos no capítulo 2, mas você já pode ler o capítulo 1 e nós vamos estudar hoje o capítulo 2 e depois para a semana que vem o capítulo 4. Tem mensagens maravilhosas para você, para mim, para a família, temas que estão envolvidos e abordam a nossa saúde emocional e, por que não dizer, a nossa salvação, né, em Cristo Jesus. Então, você que está em casa, nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa eu ajeitar aqui meu iPad para não cair e ajudar aqui na hora da leitura. Pronto. E agora, você, para ganhar o livro, você tem que vir aqui, né? Aí a gente vai junto aprendendo e lendo, e você vai lendo em casa. Tá? Cada noite de quarta-feira, nós vamos recapitular alguma coisa que já foi lida. Como alguns de vocês não leram, vocês vão me acompanhar hoje, e depois em casa vocês leem tudo, porque esse capítulo 2 está muito legal. A gente vai falar hoje sobre perseverança em busca da bênção. Mas se você está pensando que o programa hoje está muito legal, e eu quero agradecer o instrumental, a banda que tocou aí, deixou a gente animado para cantar, né? Deus seja louvado aí por vocês, ficou muito legal. E quartas-feiras nós temos tido essa programação, né? Musical, temos tido mensagens especiais. Quero agradecer aqui ao professor Gabriel, a Fernanda, é o casal que cuida do Ministério da Família, a Rose também, o G que está no acionato junto com o Ronald, né? Que estão cuidando desse mês para nós. Enfim, a gente está programado aí para essa jornada juntos de família, que é muito importante para nós crescermos e aprendermos mais. Mas a nossa programação ela não está aqui só na quarta. Sexta-feira tem algo espetacular, né? Nós teremos aqui o pastor Josemar começando um final de semana de reavivamento e fidelidade. Sexta-feira, 19h30, então você já está convidado 100% para vir aqui, 19h30 aqui na igreja, sábado de manhã, às 9 horas, e domingo, 19h30. O pastor Josemar ele vai fazer um final de semana aqui conosco. O pastor Josemar, que trabalha aqui conosco na administração, é o secretário executivo aqui da Associação Paulista do Vale, que é a sede que cuida aqui da nossa região. É um pastor de grande experiência e tem histórias muito bonitas para compartilhar conosco. Então, sexta-feira, agora, dia 10, dia 11, né? Isso mesmo. 10 é amanhã, né? Eu estou perdido aqui. Mas dia 11, depois da manhã, né? Dia 11 às 19h30, e sábado de manhã, e domingo, dia 13. O que é que faz parte da nossa perseverança? Como nós devemos ajustar a perseverança em busca de bênção? Uma coisa importante nós precisamos entender. O que significa isso? Então, o primeiro texto dessa noite está no Novo Testamento. Então, por favor, você que está com a sua Bíblia, você que está nos acompanhando em casa, acompanhe com a Bíblia também. Mateus, capítulo 13. Tem 2 versos de uma parábola que Jesus contou, que nos mostram uma lição muito importante. Mateus, capítulo 13, versos 45 e 46. O texto bíblico diz assim: o reino dos céus é também, e Jesus faz várias ilustrações, e ele coloca mais esta, e ele diz: é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Tem uma palavra aqui na parábola de Jesus que parece que vai de encontro, desconecta, ela é contrária àquilo que a gente aprende sobre salvação. A gente aprende que a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Como é que então, se é uma dádiva, você tem que comprar? Mas aqui é uma aplicação que Jesus está fazendo. Nenhuma obra humana pode aperfeiçoar a grande e preciosa dádiva de Deus.
não tem como melhorar isso. A dádiva de Deus, a salvação, ela é de graça. E é irrepreensível, você não tem que melhorar nada a salvação. A salvação dada por Deus, o presente dado por Deus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não tem que melhorar mais. Tudo que é de bom está em Deus. E Deus te oferece, à medida que você vai recebendo a presença de Deus na sua vida. E isso Colossenses capítulo 2, verso 3, confira para nós. E há uma verdade nisso, quando em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz que ele se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, quando você recebe Jesus, você recebe a justiça, a santidade, a redenção, e você recebe sabedoria e conhecimento. E você passa a ter a influência desses dons divinos. Mas então, qual é a grande questão que Jesus fala aqui na parábola? A pérola não é apresentada como uma dádiva. O negociante a adquiriu pelo valor de tudo que possuía. Não foi um valor pequeno, insignificante, foi um valor muito grande. Quanto precisamos pagar para adquirir a pérola de grande preço? E como nós podemos consegui-la? O que significa isso? O que está por trás disso? Muitos querem saber o que isso significa, pois Cristo é apresentado nas Escrituras como um presente e uma dádiva. Mas agora, o aperfeiçoamento está dentro dessa perseverança. O que significa isso? Aqueles que entregam a vida, o corpo, a mente a Ele, sem reservas, e esse é o preço que nós temos que pagar, é a nossa entrega. Aí consta que nós devemos nos entregar a Cristo, para viver uma vida de obediência voluntária a todos os seus mandamentos. Então, o que é necessário nós entendermos aqui, que faz parte desse contexto para nós aqui? Nessa parábola, nós entendemos que esse presente, essa dádiva, e aqui você depois pode completar aí no seu livro, né? No final tem um caderno de estudos no final do livro. Deixa eu ver aqui se eu tenho a página. Tá aqui, o guia de estudos é melhor, né? Está lá no finalzinho, aqui o livro, só para você entender, está aqui, ó. Lição 1, encontre o tesouro, aí você tem lição 2, e aqui você completa depois de ler o capítulo 1, capítulo, e depois, na sequência, capítulo 2. Mas algo importante nós temos que entender. Nessa parábola, há uma grande mensagem para nós. Há necessidade de que nós entreguemos por completo a nossa vida a Deus. E Ele nos dá essa liberdade de escolha para fazermos isso, para esse aperfeiçoamento. Tudo que nós somos e todos os talentos e habilidades que possuímos são do Senhor. E eles são para ser consagrados ao Senhor. Então, quando nós nos submetemos inteiramente a Ele, desse modo, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu, e nós adquirimos essa pérola do grande preço, que é a nossa salvação. Porque Deus não tem poder para me transformar, para me fazer diferente, para me dar esse presente. Ele tem poder. Mas na sua amorosa bondade, Deus trabalha com a nossa liberdade de escolha. Então Ele fala, me entrega, coloca diante de mim o que você é, sem reservas, para que eu possa te moldar, para que eu possa te transformar, para que eu possa libertar você dos seus vícios, dos seus medos. E é exatamente isso que Jeremias fala, no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 13, Jeremias declara para nós o que Deus fala a respeito disso. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Quer dizer, essa pérola de grande preço você encontrará. Mas quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui entra um grande desafio para nós. O desafio para nós não é crermos que Deus existe. Mesmo que nós estejamos enfrentando um ambiente secularizado, materialista, não é esse o desafio para nós. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem e estremecem. Crer em Deus até o diabo crê. Mas o grande desafio para nós é uma entrega. E a entrega não é parcial, não é limitada, é de todo o coração. Quando o ser humano passa por isso, nós começamos a ser transformados e passamos por uma nova etapa de vida. Agora, qual que é a grande realidade nossa? Que tipo de sociedade a gente vive?
Nós vivemos em uma sociedade que busca constantemente satisfazer os seus desejos, satisfazer a si próprio. Por isso é importante que os nossos filhos, que em nossa família, todos nós dediquemos a aprender, buscar a pérola mais preciosa. Que as nossas crianças aprendam que o mais precioso é o reino dos céus, não as coisas desse mundo que se acabam. Eu me lembro que quando eu estava no começo da minha faculdade, ainda preocupado em pagar minhas dívidas, eu fui visitar os meus pais e o vizinho dos meus pais tinha comprado um Chevette. E era zero Chevette, vermelho Ferrari assim. E eu olhei pela janela e falei assim, mãe, um dia eu vou ter um Chevette vermelho Ferrari. E eu estava pagando a minha faculdade ainda, a mãe disse, nossa, mas como é que você vai conseguir? Eu falei, eu vou conseguir. Será que hoje eu quero comprar um Chevette vermelho Ferrari? Só se eu for colecionador de carro antigo, né, Marcelo? Mas isso ficou para o passado, mas naquela época era tão importante. E outras coisas que para nós significam tão importantes, que são importantes, nós estamos sacrificando até a nossa família por causa disso. Daqui um dia não terá mais valor, daqui um dia vai se perder, daqui um dia vai se desfazer, daqui um dia vai enferrujar, daqui um dia vai ser desmanchado pelo tempo, ou corroído pelas coisas desse mundo. Jesus está falando assim, algumas pessoas estão sempre buscando a pérola celestial. Elas querem isso, mas não renunciam completamente os seus maus hábitos. Hábitos que estão tomando o lugar de Deus e acham que isso aí não tem problema, mas tem. Não morrem para si mesmos, para que Cristo viva nelas. Essa é a mensagem que Jesus quis dizer assim, ele vendeu tudo e comprou a pérola. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele entregou tudo. Não venceram sua ambição profana e seu amor às atrações do mundo. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo no caminho de renúncia e do sacrifício. E essa é a mensagem que Jesus quer que a gente entenda quando ele fala nessa parábola. O reino dos céus também é semelhante a alguém que renunciou tudo a si próprio. E a nossa avaliação agora, a nossa consciência disso é: quase cristãos não significa cristãos. Não significa estar no reino de Deus. Parece estar no reino do céu, mas não pode ali entrar. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar não quase, e sim completamente perdidos. Dentro desse contexto, nessa parábola, qual que é o duplo significado dessa parábola do negociante? Como Deus, por meio de Cristo, contemplou e contempla a humanidade. Agora vamos inverter. O ser humano olhando o plano de Deus, os presentes que Deus quer te dar, a vida plena que Deus quer te dar. Agora, como Deus nos olha? A parábola do negociante, que Jesus contou, em Mateus 13, buscava boas pérolas. E ela tem esse duplo significado, porque ela aplica-se não somente àqueles que o procuram, o reino dos céus, mas também a Cristo, que procura a sua herança perdida. Jesus, o negociante celestial, que busca boas pérolas, viu na humanidade decaída a pérola de grande preço. Agora, Deus olha e vê que nesse mundo afetado pelo pecado, com marcas ruins do pecado, existem pessoas que se importam e querem a salvação. Ele se importa com todos os seres humanos, ele se importa com você, e olha para você e vê uma pérola de grande preço. Agora, o que significou para Jesus nos adquirir, nos trazer para perto dele, nos dar a oportunidade de estarmos perto dele? Que preço que Jesus pagou? Ele deu a própria vida. Vejam no contraste quanto o céu valoriza você e que atitudes o céu tem feito para salvar você, para libertar você. Corações que têm sido campo de combate com Satanás e foram salvos pelo poder do amor, são mais preciosos ao Salvador do que aqueles que jamais caíram. Segundo o livro de Jó, muitos filhos e filhas de Deus não caíram no pecado como o nosso mundo caiu, outros mundos criados por Deus. Jó capítulo 1, capítulo 2 fala para nós isso. Esses são preciosos para Deus, mas nós, que infelizmente fomos contaminados pelo pecado, diz o livro que nós temos aqui em mãos, que nós somos muito mais preciosos para Deus. Deus contemplou a humanidade, e não como um ambiente desprezível, a humanidade indigna, mas em Cristo Ele viu como podia se tornar
essa humanidade como você pode se tornar por meio do amor de Cristo. Então, se você olha para si mesmo e vê marcas ruins do pecado, vê agora, enquanto me ouve, vê batendo na sua porta acusações de um vício que você tem, que te traz um sentimento de culpa, de atitudes que não são boas, em Cristo Jesus você pode receber o dom da salvação e a libertação desses vícios, dessas tendências, dessas coisas que têm te separado de Deus e até te separado da felicidade. E isso é um presente que Deus te dá porque Jesus morreu na cruz. E para nós entendermos isso e concluirmos essa nossa reflexão aqui nesta noite, algo que nós temos estudado aqui na igreja e como cristãos a gente avalia, a importância de termos em nosso lar um ambiente de estudo da palavra de Deus, diariamente como família. Ele foi ensinado por Jesus como algo importante, como uma pérola de grande preço, como um tesouro que está acima das nossas ideias e expectativas. O culto familiar, a comunhão com Deus. Jesus andava em comunhão com o Pai porque ele tinha o reino dos céus, porque ele tinha o reino de Deus, porque ele tinha o plano da salvação como preciosidade para ele. E diz o texto bíblico, e aqui no livro Histórias do Grande Mestre, nós aprendemos também que depois de passar horas com Deus, ele apresentava-se manhã após manhã para comunicar-se às pessoas à luz do céu. Diariamente Jesus fazia isso. E ele recebia novo batismo do Espírito Santo nas primeiras horas do novo dia. O Senhor o despertava de seu repouso e sua mente e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. As palavras eram dadas a ele diariamente das cortes celestiais, palavras que pudessem falar oportunamente aos cansados e oprimidos. E a mesma experiência que Jesus tinha diariamente quando esteve aqui na terra, você e eu podemos ter. E aí você me diz assim, mas eu não tenho tempo, é muito difícil. Nós controlamos e organizamos o nosso tempo. Deus nos considera filhos e Ele nos redimiu deste mundo indiferente e nos escolheu para sermos membros da família real, filhos e filhas do Rei Celestial. Ele nos convida a confiar nele com confiança mais profunda e forte do que um filho no pai terrestre. Nós pais temos toda a boa vontade e toda a determinação de darmos boas coisas para os nossos filhos. É assim, Dai? Levantar de madrugada, você está chorando, né, Vitinho? E eu fiz isso com meus 2 filhos e nunca achei ruim, apesar de ser difícil que eles chorem geralmente lá pelas 2, 3 da manhã, com cólica, mas a gente levanta e agarra nos braços e cuida. E você, Dai, como mãe, muitas vezes amamentou, né, nesses horários. Eu me lembro que eu levantava nas noites frias, o meu filho mais velho nasceu no mês de julho, dia 12 de julho, então estava no frio, Vitinho. E eu levantava, quando ele chorava, nas madrugadas, levava para a Silmara amamentar, e depois levava para o quarto, e ficava balançando lá para ver se o rapaz dormia. Geralmente demorava muito para dormir, com bastante cólica. Mas se eu, como pai, faço isso para os meus filhos, eu fiz isso e continuo fazendo, o que Deus, que nos ama muito mais que um ser humano ama o seu filho, faz por você? Ele nos redimiu desse mundo indiferente e nos escolheu para pertencermos à família dele. E Ele nos convida a confiar nele. Nesse momento eu quero te convidar a confiar em Jesus. O que você precisa levar para Ele? O que tem no teu coração nesse momento que você precisa colocar? Coloque diante de Deus. Os pais amam os filhos, mas o amor de Deus é maior, mais amplo e mais profundo que o amor humano. É sem limites. Mas só você e eu podemos evitar esse amor, podemos impedir que esse amor se manifeste em nós. Sim, porque Deus, Ele não vai insistir, obrigar você. Ele vai respeitar você.
Mas se nós aceitarmos esse amor, essa pérola de grande preço, essa salvação que Deus nos dá, se nós nos entregarmos a Ele de todo o coração, como diz Jeremias, se nós deixarmos as coisas que estão nos separando dEle, porque estão impedindo de nós entendermos, quem sabe alguma coisa que nós temos assistido, gasto o nosso tempo, está impedindo de nós termos essa experiência com Deus. Quanto mais Deus não dará para nós o céu, o Espírito Santo, aqueles que pedirem a Ele. É verdade, queridos, e nesta noite nós como família podemos dizer que nós temos pedidos para Deus, e eu quero colocar para vocês esse texto aqui que está separado. Todas as famílias querem bênçãos e clamam a Deus para que lhes conceda isso. Por que e para que devemos solicitar essas bênçãos de Deus? Qual que é o motivo? Muitos desejam que a sua família seja transformada. E não tem, às vezes, capacidade para isso, sabedoria para isso, para entender o seu cônjuge, para entender os seus filhos, para entender os seus pais. O que nós devemos fazer? Diz o texto aqui para nós que devem apresentar suas petições perante o trono da graça. Precisam suplicar o Espírito Santo. Deus sustenta cada promessa que Ele fez. Cada promessa que Ele fez. Com a Bíblia nas mãos, diga: eu fiz como disseste, eu estou diante de ti. Eu ouvi o pastor pregar hoje lá na igreja. E eu estou aqui agora para te pedir, me ajuda a vencer esse pecado, esse vício, o meu orgulho, a salvar o meu casamento, a entender os meus filhos, a entender os meus pais. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Lucas 11:9. E essa promessa está para nós aqui nesta noite. Nós podemos buscar a pérola de grande preço. O que é que você precisa na sua vida? Eu falo para alguém nessa noite que está passando por um desafio emocional, tem enfrentado a depressão, tem enfrentado o medo, a ansiedade, carrega consigo alguma marca, algum remorso, carrega consigo marcas e complexos da sua infância, daquilo que recebeu, não se sente amado, não se sente amada, não se sente valorizado, porque não teve uma família. Deus está aqui hoje para te dar o maior de todos os presentes. E Ele pode libertar você desses medos, desses traumas. Ele pode restaurar a sua vida, a sua família. E Ele quer te dar a pérola de grande preço. Ele só precisa que você faça uma coisa. Que você queira, acima de tudo, e mais do que tudo. E deixe para trás qualquer coisa que possa te impedir de receber este presente. O que você aceita nesta noite? Você quer essa pérola de grande preço? Você quer que Jesus te liberte e te dê nova vida? Que Deus te abençoe a entender isso. E se existe alguma coisa que está te separando do Senhor, impedindo que você receba esse presente do céu, se desfaça disso. Abandone isso. E se até mesmo para fazer isso você não consegue, peça: Senhor, como eu gostaria de te amar mais, como eu gostaria de ler mais a Bíblia, como eu gostaria de ter mais tempo com você, orando, estudando a tua palavra, mas eu não consigo. Mas se você quer, Deus pode te dar essa pérola de grande preço. Porque foi isso que Ele prometeu. E Ele pode realizar. O que é possível nas mãos de Deus? O que Deus é capaz de fazer? Depende de você, eu disse no começo. Depende da tua decisão. Seria possível nós cantarmos um hino? Não sei se você separar no hino para o final, não? Não? Ou
Será que a gente consegue infinita graça? 117? É possível? Tá. Infinita graça? Conforme a tua infinita graça. Pode ser? Esse povo é demais. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ficar em pé, gente querida. E o Vitinho está pegando o inário para ajudar vocês. Vamos cantar, igreja. Vamos cantar, você que está em casa. Olha que mensagem tremenda Deus tem para você nessa noite. Para você sair daqui carregando nos braços a pérola de grande preço. Vamos juntos? Vamos? Conforme a tua infinita graça. Igreja. A minha transgressão, anseio ter o teu amor infindo. Esse é o presente do céu para você. Dá-me alegria em tua salvação. Igreja, mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Igreja, amém. Vamos juntos. Meu coração, olha só, entrego a ti contrito, entrega, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Então, conforme a tua infinita graça, misericórdia, assim alcançarei. Igreja, mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Pai, nós oramos nesse momento, te pedindo um toque do céu, que tu nos toque com as tuas mãos de Pai, que sejamos tocados pelo poder do céu. Obrigado por nos oferecer o maior de todos os presentes, o sangue precioso de Jesus Cristo derramado por nós. Não nos permita desistir, mas perseverar para que sejamos transformados, famílias sejam transformadas, mas essa transformação começa em mim. Livra-me do meu orgulho, do meu egoísmo, das minhas atitudes às vezes rudes, das palavras grosseiras às vezes até, a minha impaciência. Perdoa-me, Pai, me livra disso. E que cada um aqui, cada um de nós que está aqui, receba a bênção da tua ajuda e do teu poder, porque esse poder não está em nós, mas é oferecido a nós pelo Espírito Santo. Abençoa cada família, aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco, e nos leva em paz para um descanso restaurador. E também cuida de nós. Faça um milagre nessas famílias, Senhor. Sexta-feira a gente começa o final de semana especial, então nos abençoa. Abençoa o pastor Josemar, que estará conosco às 19h30. Que desde agora o Espírito Santo ilumine, para que os lábios dele sejam ungidos e a tua palavra seja pregada com poder. Obrigado por teu amor e por teu abraço. Em nome de Jesus. Amém.